Olá! Nesse vídeo a gente vai ver aqui o que vai acontecer com o dólar após a confirmação da eleição democrata lá nos Estados Unidos com a vitória do candidato democrata Joe Biden. A gente já está vendo nessa segunda-feira uma valorização do real, ou seja, uma redução, uma queda da taxa de câmbio aqui no Brasil, mas alguns investidores também encontram um certo patamar de dólar para o curto prazo, ou seja, parece que nós temos alguns grandes compradores entrando ali na faixa dos 5,30. Se a gente olhar para o Boletim Focus, que é o resumo das principais opiniões dos grandes economistas aqui do Brasil, os economistas ainda acreditam num dólar ainda próximo entre 5,40 e 5,50 no fechamento desse ano, tá? E talvez uma leve valorização para o ano de 2021, algo mais próximo de 5,20. Na nossa opinião, a gente tem realmente no mundo a expectativa do dólar realmente se desvalorizar, ou seja, as demais moedas, principalmente o nosso real, existe o cenário de valorização da nossa moeda. É isso que a gente pode começar a ver após realmente a confirmação das eleições americanas, das eleições democratas lá nos Estados Unidos, tá? Então, realmente, a gente não espera, não dá para acreditar, esse é o cenário base de todos os principais analistas, todos os principais estrategistas, não dá para acreditar, pelo menos no curto prazo, nos próximos 12 meses, do dólar voltando para baixo do patamar de R$5. Mas também um cenário que a gente vinha vendo, talvez uma certa possibilidade, uma grande probabilidade de acontecer, de o dólar ir buscar um patamar próximo de R$6, também esse cenário está ficando um pouco mais descartado, ou seja, a probabilidade dele acontecer está ficando um pouco menor. Então, o que nós acreditamos agora no curtíssimo prazo, no final desse ano de 2020, o dólar deve ficar realmente mais próximo do patamar um pouco mais otimista, ou seja, entre o patamar entre 5,30 e 5,50 é algo que a gente acredita que possa acontecer. E talvez, se o Brasil realmente caminhar para um cenário de maiores reformas, maior crescimento econômico, maiores privatizações, no ano que vem, no ano de 2021, a gente pode ter mais entradas de recursos aqui no país e aí sim a gente ter uma valorização do nosso real. Ou seja, a nossa expectativa é que realmente a nossa taxa cambial caminhe para algo mais próximo de 5,20 ou R$5 mesmo ao longo do ano de 2021, tá? Nada muito além de R$5, mas também a gente não espera mais o cenário, a sinalização do governo democrata é que realmente continue com os estímulos fiscais, mas é que realmente não tome nenhuma decisão drástica lá nos Estados Unidos. Então, esse cenário deve prevalecer pelos próximos meses, mas também não deve trazer nenhuma supervalorização do dólar em relação a todas as demais moedas, principalmente as moedas emergentes. Então, praticamente, a gente está descartando o cenário acima de R$6 nos próximos meses, que chegou a ter uma certa possibilidade de acontecer, mas esse cenário agora, talvez de desvalorização do dólar em relação a todas as moedas, agora no curto prazo, deve prevalecer, tá? Então, a gente já viu um pouco nessa segunda-feira, né, o dólar chegar um patamar um pouco mais baixo, estão entrando alguns grandes compradores nesse patamar, então o dólar vai ficando um pouco mais próximo da estabilidade, mas a tendência realmente é que nos próximos dias, talvez ao longo desse final de ano, a gente tenha uma certa desvalorização e a nossa taxa cambial seja reduzida, ficando abaixo do patamar de 5,50. É esse cenário que a gente acredita ao longo desses próximos meses, tá? Então, em resumo, a gente realmente tem um cenário um pouco mais otimista para o nosso real. Nosso real foi uma das moedas com maior desvalorização nesse ano de 2020, então também tem a oportunidade de reduzir um pouco essa diferença em relação a outras moedas, principalmente as moedas emergentes, tá? Então a gente não espera nem que o dólar fique próximo de R$6 no curto prazo, nos próximos 6, 12 meses, mas também dificilmente deve furar ou ir abaixo do patamar de R$5, tá bom? Então, no cenário global, após as eleições americanas, após a confirmação da vitória de Joe Biden, do candidato democrata, é realmente uma leve desvalorização do dólar em relação a todas as demais moedas. Isso faz com que o nosso real possa se valorizar e reduzir um pouco a nossa taxa de câmbio já nos próximos meses, tá bom? Então esse é o resumo, espero você no próximo vídeo. Até mais, tchau!